Sejam todos muito bem-vindos ao evento SBCOP Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono, uma realização da Confederação Nacional da Indústria e correalização do Serviço Social da Indústria, SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Tem como objetivo promover debate e networking entre indústrias brasileiras, congêneres e organismos internacionais, com o propósito de impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono, além de discutir avanços e entregas da Sustainable Business Cop, SBCOP. Este evento conta com os seguintes patrocínios: Categoria Ouro, JBS Schneider Electric. Categoria Prata, Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores, Anfávia. BRF Marfrig, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP. Latam Airlines, Suzano, Syngenta, CPFL, Carbon Measures e PepsiCo. Categoria Bronze, Ambev, Angea Saneamento, Braskem, Acelen, Hidro, Itaúsa, Vale, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM e Albrás. Tem o apoio institucional da AB Eólica, AmCham, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Force Abu Dhabi Bank, Federação das Indústrias do Estado do Pará, Instituto Amazônia Mais 21, US Chamber of Commerce. E vamos agora começar o nosso evento. Mais uma vez, boas-vindas a todos vocês. E para compor o palco de abertura, convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Alban, juntamente com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho, acompanhados do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, o deputado Rodrigo Hollenberg, do chair da Sustainable Business Cop, SBCOP, Ricardo Mussa, do diretor de Mudanças do Clima e Energia da Australia Industry Group, Tinan Reid. E para dar boas-vindas a todos, convidamos o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho. Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Nossa, vocês não imaginam a felicidade e a alegria de recebê-los aqui. Governador Helder, presidente Alban, a todos que estão aqui no dispositivo, tenham a clara certeza que é um momento muitíssimo importante para a indústria paraense. Não só por abrir as portas da nossa federação, do nosso sistema FIEPA, mas poder integrar, poder exercer um papel de complementariedade, papel este amplamente exercitado nessa construção coletiva, a qual temos hoje a SBCOP, e trouxemos também, não só a nossa hospitalidade, o nosso carinho em recebê-los, trouxemos contribuições da indústria do Pará, contribuições da indústria da Amazônia, a importância de se criar novos modelos de desenvolvimento econômico baseados em conseguir agregação de valor aos nossos bioinsumos, criar complementariedades entre a potencialidade do agro e as potencialidades da indústria. Fazer isso internalizando riquezas, fazer isso internalizando conhecimento. Tê-los aqui é sinal de descortinar oportunidades em que muitos dos investimentos que essas empresas aqui nos nossos estados da Amazônia, como também no território brasileiro como um todo, e por que não as indústrias globais, tragam e possam trazer para a nossa terra a capacidade de transformar a realidade que ainda temos os nossos desafios a serem superados.
principal delas, convivemos com 45% da população abaixo da linha da pobreza. Estamos descortinando oportunidades, estamos também descortinando realidades. Temos, sim, compromissos a serem cumpridos, muito mais de fora para dentro. Mas que bom, tenho muito orgulho, governador Helder, de hoje representar uma voz de uma indústria paraense que se mostra preparada para o futuro, que se mostra comprometida com o social e que se mostra muito vigorosa com seus compromissos econômicos. Sejam todos muito bem-vindos. Governador, tenho dito sempre, seu ato de bravura nos encheu de esperança e nos instigou também a sermos e buscarmos abrir não só as portas da Federação das Indústrias do Pará para receber esse momento de diálogo, mas fazê-lo da melhor maneira possível, para que todos nós saibamos. O sentimento de orgulho é nosso. O sentimento de orgulho está sendo oferecido para que todos se sintam parte desse esforço coletivo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, presidente Alex. Convidamos neste momento o presidente da CNI, Ricardo Alban, para suas palavras oficiais neste evento. Bom dia, amigas, amigos. É uma semana realmente instigante, né? Instigante para que a gente possa corresponder às expectativas, para que a gente possa garantir as entregas e, mais importante de tudo, garantir que esse é um movimento efetivamente ongoing e duradouro, com cada vez mais evoluções, cada vez mais consensos, em um mundo cada vez mais difícil de encontrar essas convergências. Mas a sorte é que nós estamos todos aqui dispostos a fazer isso, e certamente faremos. Comentar nosso querido amigo, o governador do Pará, Helder Barbalho, e já agradecer publicamente todo o carinho que ele tem dado à nossa indústria, à nossa SBCOP. Obrigado, amigo, pelo seu prestígio, por estar conosco e por vencer. Não digo que você é um privilegiado, não, porque todos nós vencemos alguns tipos de preconceitos ou ideias preconcebidas e realmente o que está acontecendo aqui em Belém é uma superação. Parabéns, amigo, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua resiliência e, mais ainda de tudo, pelas suas entregas. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao nosso amigo aqui, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades políticas presentes, o Rodrigo Hollenberg, deputado, grande parceiro no MIDIC, que eu sempre digo a ele, agora que virou deputado, ele fala menos com a gente. Mas devia ser o contrário, né? Obrigado, Rodrigo. Cumprimentar esse nosso gigante da SBCOP, que tem feito um trabalho enorme. Olha, eu acho que Deus tem sido até bonzinho com a indústria nesse país, tá certo? E os anjos, eu digo que os anjos da boca mole têm dito muito amém para nós, quando nós temos a felicidade de ter parceiros tão importantes aqui, construindo alguns eventos, como foi o DAN, no B20, agora nosso querido amigo Ricardo Mussa, na SBCOP, ou seja, é um movimento que tem agregado e que tem tido sucesso e que eu dou graças a Deus e espero que os nossos anjos continuem com a boca mole dizendo amém o tempo inteiro. Obrigado, Mussa. Nosso Paul Puma, aí um estimulador para a nossa primeira conversa sobre a SBCOP, sobre a Sustainable Business Cop, está nos cumprimentando, porque finalmente chegamos lá, mas chegamos lá graças à parceria de seu time da ONU, graças à parceria de nosso time na CNI, graças à parceria de todos vocês, todas as empresas, todos os grupos empresariais que estão aqui presentes, não pelo apoio financeiro, mas pelo apoio estratégico, o apoio de logística, o apoio de acreditar num projeto que vai ficar para sempre, espero eu, e lutaremos tudo para isso. Muito obrigado, aproveitar para agradecer a todas as indústrias, todas as empresas que estiveram fazendo parte desse projeto que está aqui conosco. Nosso muito obrigado e eu vou pedir uma palma de palmas para vocês, que merecem. Agradecer também ao diretor de Mudança de Clima e Energia australiana, do Grupo Indústria Australian, Tennant Reid. Muito obrigado. I hope that the next COP can stay in our Australia. We hope so too. Yeah, sure.
cumprimentar nosso querido amigo também, o Marcelo Tomé, um rapaz que vive a Amazônia em outros projetos diferentes, não só todos os presidentes das federações da Amazônia, mas através do Instituto Amazônia Mais 21, lançando aqui mais uma parceria com o SEBRAE nessa oportunidade, aumentando a área de facilities, projeto desafiador, projeto que conversa com a SBCOP, que conversa com a COP, que conversa com a sustentabilidade, que conversa com a indústria de baixo carbono. Então, aqui, meu amigo, que você tenha um grande sucesso nesse projeto. E me permita cumprimentar meus amigos da CNI, meus amigos que fazem parte da nossa diretoria, presidente da federação, o Cláudio Bia, do Rio Grande do Sul, o Edilson Baldez, do Maranhão, os nossos diretores, Gilberto Petri, Paulo Afonso, Hilton Lima, vários outros presidentes já precisaram retornar, nosso querido amigo Fausto, presidente do Conselho do SESI-Senai, então, enfim, todos. Amigos, eu vou tentar, apesar de ter sido longo no cumprimento, mas é que eu não fiz isso nas outras apresentações, então estava devendo esse reconhecimento. Mas o que nós vamos ouvir aqui do Múcio, o que nós ouvimos certamente do governador, o que nós ouvimos aqui do Alex, é esse resumo que eu diria da ópera. O objetivo de demonstrar claramente, até mesmo para nós mesmos, mas para toda a sociedade, para o governo, para o mundo, quanto que a indústria está comprometida. O quanto que o setor produtivo, não vamos ser egoístas, não, o quanto que o setor produtivo tem no seu DNA o compromisso com a sustentabilidade, o compromisso com o baixo carbono, o compromisso com o clima, com o meio ambiente. E a gente pode resumir numa coisa tão simples e pragmática. Além do nosso convencimento, é muito fácil entender. Por que nós temos compromisso? Porque nós precisamos de consumidores. Sem eles, nossos negócios não têm razão de ser. E os nossos consumidores cobram responsabilidade social quando ainda existia aquele conceito de responsabilidade social se apenas você fazer benesses, se apenas você fazer doações. Depois foi evoluindo um pouco mais, veio o compliance. E hoje, responsabilidade social é sustentabilidade. Quem não quer ter seus produtos, sua marca associada ao compromisso sustentável? Todos. Simplesmente porque ela agrega valor. E é uma cobrança que o mercado tem feito. Então, isso seria mais do que suficiente para que todos nós, do setor produtivo, levassem esse assunto a sério. Mas, mais do que isso nos convenceu da necessidade de que esse processo pudesse ser contínuo, e, mais ainda, a necessidade, por pensarmos em consumidor também, e por ser assim, que o ser humano é a prioridade número 1. E o que nós estamos querendo fazer com a SBCOP, e vamos fazer, é que é possível conviver com desenvolvimento econômico, com inovação com tecnologia, totalmente em associação com o meio ambiente, com o clima, aproveitando todos os benefícios que a natureza nos deu. E um dos grandes benefícios que a natureza está nos dando agora, um assunto que ainda tem a sua certa resiliência, é a margem equatorial. Nós não podemos deixar o povo da Amazônia, que precisa ter o seu desenvolvimento social garantido através de um crescimento econômico, perder essa oportunidade, mesmo porque nós temos transição. Se nós temos transição, nós temos um período de adaptação. Então, nós temos a obrigação de mostrar o quanto que nós podemos fazer isso de forma harmônica, e precisa que seja harmônica mesmo, aproveitando tudo que a natureza nos deu, mas preservando-a, mas transformando essas oportunidades em oportunidades de desenvolvimento social para uma sociedade, para um povo e para o mundo de um modo geral. Esse é o nosso objetivo, de mostrar o quanto que nós estamos comprometidos, quantos cases de sucesso aqui vão ser reconhecidos, se eu não me engano, 48 awards de prêmios pelos cases entendidos, não só para premiar, porque a maior parte das empresas aqui, nenhuma está atrás de prêmio, mas estão atrás de reconhecimento. Por que o reconhecimento? Não é por vaidade, é para que isso seja retroalimentador de continuar fazendo mais, cada vez mais e melhor. Então, esse reconhecimento para estimular que possa ser feito e estimular tantos quanto as outras empresas que estão num processo cada vez mais evoluído de buscarem esse tipo de trabalho, esse tipo de entregas, exemplos que possam ser seguidos e a gente ganhe tempo, ganhe recursos, ganhe esforço e possamos replicar de forma mais consistente. Obrigado, amigos, por
estarem conosco, obrigado pela presença de todos, e que nós possamos também estar aqui junto. Eu sei que faltou aqui, eu pulei, a nossa querida Isabel, também presidente da Rondônia, e que a gente possa, em nome da Isabel, cumprimentar todas as jovens senhoras que estão aqui fazendo parte desse esforço conosco. Obrigado, e que a nossa COP, a nossa SB COP, sirva de exemplo para o mundo. Obrigado. Muito obrigada, presidente Ricardo Alban. Passamos a palavra para o diretor de Mudanças do Clima e Energia da Australia Industry Group, Tennant Reid. Thank you very much. It is an honour and a privilege to share a stage with such a distinguished group of business leaders and government leaders. In Australia, the Australian Industry Group serves a role for business similar to that of CNI here in Brazil, and there is a lot that business needs out of climate action and policy, and a lot that climate action and policy needs from business. We in business in Australia see significant risks to our assets, to our employees, to our customers if global efforts to fight climate change are not successful. In my country, the availability of insurance for business assets has been significantly limited and become more expensive as the impacts of climate disasters, not just in Australia, but through the global reinsurance market around the world, have made it harder to get the basic insurance we need to do business in so many fields. And so we see there in the realm of agriculture productivity, in the workforce productivity impacts of higher temperatures and more limited times when strenuous outdoor work can be done. We see a lot of avenues where if the world does not succeed in limiting climate change, not just our lives, but our businesses will be a great deal less prosperous than they ought to be. At the same time, we see that climate action cannot succeed without the strong involvement of the expertise of the investment of business. There is a lot of important discussion and decision at the COP, in national governments, but none of those discussions or decisions can turn into real action and change on the ground without the efforts of businesses across the economy to introduce new technologies, to re-skill their workforces, to evolve their production and processes so that a low and zero emissions economy can actually work and grow prosperity and shared prosperity across the economies of the world. So these two things really need to go together. And what we have seen in the initiative around the SB COP over the past year and more is a tremendously impressive uplift in the voice of business in and around this UN process. The construction of an inclusive coalition of many business organisations from around the world requires delicate work, and we at the Australian Industry Group have been tremendously impressed by the SB COP in its first iteration. If Australia is lucky enough to host COP31 next year, we will certainly look to preserve and extend and shepherd the SB COP as a strengthening of that business voice, because there is no success on climate without business, and there is much less prospect for business success
with no success on climate. So we look forward to playing our role in that, and I think that the voice of SB COP here in Belém is having an impact already, and I look forward to that impact growing. Thank you all so much for your attention. Muito obrigado, diretor Tennant Reed, pelas suas palavras. Ouviremos agora o chair da Sustainable Business COP SB COP, Ricardo Mussa. Obrigado. Obrigado, pessoal, por estar aqui hoje. É muito bacana, como o Alex falou, uma alegria enorme. Eu estava 2 dias atrás com o governador Helder aqui num jantar e ele deu um discurso que eu achei, governador, muito emocional da sua parte, da felicidade que a COP está funcionando e está dando certo aqui no Belém, depois de tanta gente criticar e tudo mais, né? Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, viu, governador? Eu fiquei emocionado lá também com toda a alegria que você demonstrou. E a minha alegria aqui hoje é similar, porque a gente desenhou esse processo, foi o Ricardo Alban, junto com o Paul Polman, há cerca de 1 ano atrás, numa sala lá em São Paulo, que tiveram a ideia de montar a SB COP, né? De replicar o sucesso do setor privado no G20 o B20 para o G20, e então Alban está aqui hoje também na mesma alegria que o governador teve de ver a COP sendo realizada. Eu tenho a mesma alegria de ver a SB COP aqui sendo não concluída, mas chegando num ponto muito importante na nossa jornada, que é entregar uma série de compromissos que a gente desenhou lá atrás. Então, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é agradecer todo mundo envolvido. Eu estou vendo aqui alguns chairs da SB COP, o Rafa Segreira, da Schneider, o Gilberto Mazzoni aqui da JBS, João Paulo Ferreira, da Natura, o pessoal trabalhando muito pro bono, né, para esse trabalho ser bem feito. As consultorias, tivemos 8 consultorias, vou nomear aqui porque é importante, a McKinsey, a BCG, a BEM fez um trabalho fantástico, a Deloitte, está aqui a Maria Emília, a EY, a Accenture, então não posso esquecer nenhuma aqui, a Accenture, temos quem mais? A Systemic, claro, nossa Fernanda, a Patrícia Ellen, né, fizeram um trabalho muito, muito bacana nesse projeto todo, também pro bono, fizeram um trabalho muito legal, quer dizer, muita gente que se juntou para entregar o que a SB COP é hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente está com 68 países sendo representados pela SB COP, por associações como a Australian Industries, aqui a gente tem uma série de países, são 41 milhões de empresas que a gente representa. Quando a gente faz a conta de mais ou menos 20 funcionários por empresa na média, são mais de 800, quase 1 bilhão de funcionários, cada família 3 pessoas, 3 bilhões de pessoas. Então a gente tem boa parte do mundo dos negócios sendo representado pela SB COP. Quando eu chego agora na ONU ou aqui na COP, o pessoal nos recebe, a gente é parte integrante das conversas. Então tudo isso, governador, como você falou, é uma alegria muito grande. A gente montou isso, nasceu de uma ideia do Ricardo Alban junto com o Paul Polman, e a gente hoje aqui está entregando. E no final, aquela sessão ali da turma são os projetos vencedores, né, os ganhadores da SB COP Awards, que representam, para mim, o mais importante, é como o setor privado consegue genuinamente contribuir para combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, ter a prosperidade econômica. É o mundo do E, e aqui a gente vai estar hoje premiando. A gente não fez um ranking não de quem é o melhor ou o pior, mas são os 48 que representam melhor o setor privado mundial nesse processo. Então, de novo, parabéns enorme. A gente vai estar aqui celebrando os 48 casos de sucesso. Estou vendo ali o Peleco, muita gente que eu conheço que tem casos maravilhosos para entregar. E acho que esse aqui de novo, é a forma que a gente tem de contribuir para o processo. E eu acho que isso é só o começo. Eu vi o Tennant aqui falando um pouco da Australian Industries. Eu estava tomando café da manhã com o Paul Polman hoje, o CEO da Unilever, explicando o que é o potencial que a gente tem para entregar como SB COP daqui para frente. Então, esse é o primeiro ano, muito aprendizado, muita coisa que a gente errou e aprendeu para melhorar para os próximos anos. Mas eu tenho certeza, viu, Ricardo Alban, que a gente vai estar daqui a alguns anos olhando para trás com baita orgulho do que o Brasil também conseguiu contribuir, inovar, criar um formato que vai genuinamente conseguir mudar o mundo. Eu sempre falo da minha família nessas horas, e eu tenho 2 filhas, tenho um baita orgulho do pai delas de poder contribuir e fazer algo que eu acho que a gente pode voltar e se orgulhar e falar, olha, a gente está conseguindo melhorar num momento super difícil, criar uma organização
que vai fazer a diferença. Então, obrigado, bom trabalho para todo mundo aqui e vamos em frente. Muito obrigada, Ricardo Mussa, pela sua participação. Passamos a palavra para o deputado Rodrigo Hollenberg. Um bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Alex, o nosso anfitrião, o governador Helder Barbalho, Ricardo Alban, presidente da CNI, Ricardo Mussa, parabéns pela coordenação desse trabalho. Cumprimento o Tenet, aqui representando todos os países que fazem parte da SBCOP. Agradeço ao meu amigo Roberto Muniz pelo convite. Em nome do amigo Marcelo Tomé, cumprimento todos os presidentes de Federação da Indústria. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o governador Helder Barbalho pela coragem e pela competência. Quando o presidente Lula anunciou que a COP seria em Belém, muitos duvidaram da capacidade de se realizar uma COP em Belém. Nós temos hoje quase 60 mil pessoas de vários lugares do mundo, de todos os continentes. A COP está funcionando muito bem e eu estou numa expectativa muito positiva dos resultados políticos dessa COP. Portanto, governador Helder Barbalho, parabéns pelo serviço prestado ao Brasil ao realizar essa COP aqui em Belém e ao serviço prestado ao planeta, que agora teve a oportunidade de conhecer um pouco da Amazônia. Quero parabenizar o presidente Ricardo Alban, também pela coragem e pelo pioneirismo. Eu me lembro, Alban, ainda, salvo engano, estávamos em São Paulo, na pré-COP, aquele evento de pré-COP ainda, para Baku, quando você lançou a ideia de fazer a SBCOP. E eu, imediatamente, ainda era secretário de Economia Verde, fiquei absolutamente entusiasmado com a ideia, porque eu vejo nessa COP uma grande oportunidade do Brasil se mostrar. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, tem grande disponibilidade de biomassa, tem uma matriz energética limpa, uma matriz elétrica limpíssima, tem abundância de água, tem uma base industrial diversificada, tem uma base científica e tecnológica qualificada. Portanto, o Brasil é um paraíso para empresas do mundo todo que precisam acelerar os seus processos de descarbonização. Nós sabemos que a emergência climática traz muitos desafios, traz muitas despesas, mas também traz muitas oportunidades. E o Brasil não pode perder essas oportunidades e o setor industrial não pode perder essas oportunidades. Eu quero dizer, Alban, eu peguei para relatar um projeto na Câmara que define as diretrizes para uma política industrial. E eu estou conversando com a CNI, estou absolutamente à disposição da CNI para que os instrumentos de uma política industrial sejam instrumentos de Estado e não apenas de governo. E, governador Helder, com o objetivo da gente mudar o patamar da discussão em relação à margem equatorial, eu apresentei um projeto que destina 20% dos royalties devidos à União para 1/3 ir para o Fundo Amazônia para financiar reflorestamento, restauração florestal e bioeconomia, 1/3 para o Fundo Clima, para financiar as novas energias renováveis, hidrogênio, biometano, combustível sustentável de aviação, e 1/3 para o Fundo de Desenvolvimento Industrial para financiar a descarbonização da indústria. Quero me colocar inteiramente à disposição do setor industrial brasileiro para que juntos possamos enfrentar os desafios, mas, sobretudo, possamos afirmar o Brasil como uma grande liderança nessa transformação ecológica. Parabéns pela SBCOP. Vida longa à SBCOP. Agradecemos o deputado pelas palavras e ouviremos agora o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Bom dia a todas, bom dia a todos. Grande satisfação poder estar aqui na Casa da Indústria Paraense neste momento de encontro mundial com o setor produtivo
que participa de forma ativa, protagonizando o papel daqueles que geram emprego, que geram renda, que desenvolvem o nosso país e desenvolvem o planeta. Cumprimentar a você, Alex, nosso anfitrião, em teu nome, cumprimentar todos os colaboradores da Federação da Indústria. Em teu nome, Ricardo, dizer da satisfação de poder tê-los entre nós, cumprimentando a todos que fazem a CNI. Sejam sempre muito bem-vindos. Parabéns pela extraordinária iniciativa. Cumprimentar ao deputado Hollenberg. Muito obrigado, Hollenberg, pelas palavras. Parabéns pelas iniciativas legislativas. É desta forma que nós podemos conectar as economias e promover as transições necessárias. É aproveitar de agendas que estejam no campo exploratório, no campo extrativista, para que nós possamos fazer a transição do modelo econômico do nosso país. E, claro, também festejar a sua passagem pelo MDIC, quando estiveste à frente da agenda de desenvolvimento sustentável, de economia verde do governo federal. Cumprimentar ao Ricardo e em teu nome a todos que colaboraram com este extraordinário projeto, com esta extraordinária ideia. Cumprimentar ao Tenente Reid, diretor de Mudanças do Clima e Energia do Grupo Australiano de Indústria, e, em nome do secretário Raul Protásio, secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, cumprimentar os colaboradores, servidores públicos, aqueles que, no âmbito local, têm construído um modelo de desenvolvimento sustentável no nosso Estado. Eu gostaria, meramente, mais uma vez, dizer do orgulho, da satisfação de poder receber a todos. Em nome do povo do Pará, agradecer àqueles que prestigiam este instante e a cooperação que nos permitiu chegar até aqui. Foi um esforço coletivo, um esforço governamental, um esforço de sociedade que nos permitiu hoje ter a absoluta clareza e certeza da decisão acertada de trazer para a atmosfera amazônica o maior evento de mudanças climáticas do planeta. Preparamos, estamos todos certamente muito orgulhosos de mostrar que somos capazes e agora torcer e trabalhar para que os delegados, para que a diplomacia global, para que a responsabilidade da urgência climática possa pautar as tomadas de decisão, para que esta COP promova legados e seja absolutamente assertiva nas entregas e ambições climáticas. E dentro deste contexto, certamente, nós temos cada vez mais que compreender de que a agenda sustentabilidade e a agenda ambiental, ela não possui exclusividade de domínio ou responsabilidade de ações. No passado, talvez alguns acreditavam que a agenda sustentabilidade cabia a organizações não governamentais, a cientistas, a pesquisadores, a grupos de ancestralidade, grupos tradicionais que são salvaguardadores da floresta. Muitas das vezes se desconectou o setor produtivo da agenda ambiental, desenhando, inclusive, a lógica de que havia uma contradição, de que havia um conflito. Certamente, esta etapa foi vencida e se compreendeu de que a agenda da sustentabilidade deve ir muito além da agenda meio ambiente. A agenda da sustentabilidade, ela é transversal. Ela conecta, sim, com a preservação do meio ambiente, com a necessidade de construirmos soluções que possam reduzir as emissões e permitir com que o clima esteja
em estágio de cuidados que não estimule cada vez mais respostas que impactam diretamente na vida da humanidade. E o papel do setor produtivo é absolutamente decisivo neste contexto. E creio que, dentre tantas iniciativas, mas a virada de chave é quando você gera consciência, quando você aponta a percepção de que não cabe práticas sustentáveis por imposição de mercado, que não se deve partir da lógica de que a participação do setor produtivo seja de cunho meramente filântropo. Não. A visão deve ser de que práticas sustentáveis devam acompanhar a estratégia de bons negócios, de atividades que estejam adequadas às sintonias do consumidor, de uma nova agenda que precisa estar acompanhado de comprometimento, de consciência, de compromisso. E é isto que se propõe a Confederação Nacional da Indústria ao mobilizar e criar o SBCOP, que não deve ser, me permita, Mussa, SBCOP, que deve ser uma prática comum do setor produtivo daqui para frente. Nós estamos construindo um novo paradigma. Se ao momento de sermos hosts de um grande evento, inicia-se essa ideia, esta certamente deve ser dos grandes legados que este momento, que este movimento traz para o Brasil. Eu tenho dito, nós temos alguns caminhos para o convencimento. Seja pelo convencimento pedagógico, a partir de um novo normal que os eventos climáticos têm apontado para a humanidade, e certamente aqui vejo os representantes da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Certamente, a tragédia ocorrida no ano passado no Rio Grande do Sul deixará uma marca na história de uma unidade federativa. E se atrás, antes, algum gaúcho tinha dúvida da necessidade de incluir na sua agenda a responsabilidade ambiental, pela dor, gerou a pedagogia da consciência e do convencimento. Mas nós não precisamos ter novos eventos da dimensão do Rio Grande do Sul. Nós não precisamos ter novos eventos como está acontecendo agora no estado do Paraná. E imaginar que serão decisões daquele território que impactarão naquela localidade, não. O que acontece na Amazônia repercute o que está acontecendo no Paraná neste instante. Seja o que está acontecendo na Amazônia pelas tomadas de decisão dos seus líderes, seja o que acontece na Amazônia no dia a dia, a partir do desmatamento, a partir de práticas que geram a destruição. Portanto, que nós possamos cada vez mais construir, e esta palavra é muito forte, é um movimento de sociedade, um movimento institucional, um movimento coletivo, para que nós possamos compreender de que não há espaço que não esteja a conjugação entre produzir e preservar. Práticas produtivas sustentáveis devam estar na concepção das atividades econômicas do Brasil e do mundo, partindo da premissa de que isto é a consciência de quem produz, e esta é uma exigência
de quem consome. É este equilíbrio que permitirá com que nós possamos, nas decisões do hoje, garantir o amanhã. O amanhã para a nossa sociedade, para as próximas gerações, mas, acima de tudo, o amanhã para as atividades produtivas do Brasil e do planeta. Parabéns pela iniciativa, não haveria instituição de maior relevância e legitimidade para ser a locomotiva deste processo. Não é responsabilidade apenas das instituições públicas. Todos que têm responsabilidade com o Brasil, com o planeta e com os seus próprios negócios, precisam ter a consciência de que cada um deve construir o caminho para que nós possamos ter um futuro próspero. Parabéns e muito obrigado.